E aí, turma? Tudo bem? Com certeza só coisas boas virão. Com certeza só coisas boas virão. Com certeza hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Em tudo que eu vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos pro vídeo. Agradecer, agradecer, agradecer. Sentimento de gratidão faz com que a nossa mente atraia aquilo que a gente quer com mais rapidez, com mais velocidade e com mais dinâmica. Eu tava e tô lendo esses dias aqui uns livros e eu lembrei de uma técnica que eu fiz quando eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu tive que sair de uma academia para outra. Eu tinha que mudar a minha academia tal na época e eu lembrei que eu tinha feito essa prática, eu tinha feito essa meditação agradecendo antes mesmo de ter se concretizado materialmente, antes da matéria em si, eu ter ela nas minhas mãos, eu agradeci com todo o sentimento de amplitude, com toda a gratidão, com todo o amor, aquilo que já estava concretizado. Quem já me acompanha de tempo sabe que eu morei no Rio Grande do Sul muito tempo, uns 4 anos, se eu não me engano, ganhei várias apostas lá, vários prêmios também, e tá tudo divulgado aí no canal para quem quiser assistir. E na época eu estava tomando de conta de uma academia, ela era perto da beira do rio lá, e com o tempo, estava um tempo muito chuvoso e eu percebi que a academia ela enchia muito de água. Ela enchia de água e os aparelhos estavam molhando bastante, estava atrapalhando o andamento perfeito dos meus alunos na época. E eu comecei a analisar o que eu poderia fazer para estar melhorando, não para mim em si, mas em primeiro lugar para os meus alunos e para gerar um impacto maior na qualidade, no rendimento e tudo dentro dos conformes. E eu comecei a refletir assim com bastante intensidade num dia que choveu lá, choveu bastante assim à noite, a academia praticamente encheu de água, os alunos me ajudaram a tirar os aparelhos do lugar e eu fiquei com um pensamento assim muito abalado na época, porque estava dando certo, tudo estava encaminhando da melhor forma possível e aquilo veio para me dar uma balançada e na realidade me fazer refletir sobre fazer com que a minha mente trabalhe com mais intensidade e que eu não fosse, vamos dizer assim, desanimar conforme o que ia acontecendo comigo. E eu tava pensando, eu falei, cara, mas tá dando tudo no certo, o que que tá acontecendo com isso e tal? E sempre que eu ia embora, eu passava por um espaço enorme, 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 enorme na academia. E eu via aquele espaço, falei, cara, nossa, a academia podia vir pra cá e tudo, mas na época para mim era impossível porque a gente tinha muita despesa e tinha, apesar de ter uma quantidade muito grande de alunos, ela não estava 100% assim no momento da gente transmigrar-se de um lugar para o outro. E eu fiquei pensando e aquilo ali começou me doeu bastante assim por eu trabalhar muito, por eu trabalhar bastante, tá? E eu senti que meus alunos estavam comigo, independente da chuva, sol, do teto entrar água ou não. E teve um dia que no dia seguinte eu fiquei pensando, eu limpando a academia, limpando, aí aquele trem, eu olhava assim, cheio de água, o aparelho querendo molhando, as esteiras perto de molhar, e aquele sentimento de ser um sentimento ruim assim me apertou e tal, mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas eu pratico a lei da atração, eu faço, eu ensino algumas coisas que eu posso, da medida para os meus alunos, e eu tenho que dar um jeito de sair disso. Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu tava com um rodo, eu escorei no aparelho, aquele sentimento assim de querer mudar tudo para melhorar, principalmente para meus alunos, veio um sentimento assim muito grande dentro do meu peito, me preencheu assim de emoção e eu falei para Deus no momento, eu falei assim, Deus, o Senhor sempre está comigo, o Senhor sempre me ajuda, tudo. Eu quero que o Senhor me dê mais essa força, porque eu não sei o que eu posso fazer para melhorar para os meus alunos.
eu quero um espaço que eu possa fazer com que eles se sintam melhor do que está agora, tal. E foi conversando, me abri literalmente como um filho, conversa com o pai, conversa com a mãe, e eu derramei, assim, todo esse sentimento, assim, de querer mudar, de querer melhorar para os meus alunos. E conversei que tinha que conversar com Deus, e toda vez que quando eu ia abrir a academia, eu chegava mais cedo e abria a academia e já agradecia a quantidade X de alunos dentro da academia. Mesmo não tendo aquela quantidade de pessoas, eu entrava dentro da academia, abria, entrava e agradecia. Oh, Deus, muito obrigado. Um exemplo, muito obrigado para os meus 150 alunos. E eu já entrava e falava assim, ó, a academia é fechada, sem ninguém. Eu ia para abrir a academia. Eu abria a academia e falava, ô, vocês da esteira aí e tal, como é que vocês estão? E eu conversava como se tivesse literalmente cheio a academia. Toda manhã eu fazia isso. Aí passou, acho que 2 semanas, o rapaz na época lá, que era o dono da academia, que ele me botou como sociedade, ele me chamava de sócio, ele chegou pra mim e falou, cara, tem uma surpresa pra ti. E me chamou, a gente entrou no carro na hora do almoço, fechei a academia para a hora do almoço, e fui lá ver com ele. Quando eu cheguei lá, ele me entregou a chave na mão e falou assim, é esse espaço que você tá querendo para montar sua academia? E me mostrou o espaço que todo dia eu passava, olhava para aquele espaço na vidraça, falava, nossa, a cadeira era perfeita para academia. E passava pro serviço. Quando eu voltava, fazia a mesma coisa, olhava para a vidraça, falava, nossa, cara, que é perfeito para minha academia. E voltava de novo. E ele me entregou a chave nesse dia e eu chorei bastante. Eu tenho vídeos aí no canal. Eu olhei um espaço que cabia praticamente, se brincar, até 2 academias ou mais da que nós estava antes lá. Perfeito a estrutura, tinha banheiro sobrando, tinha área de piscina. Nossa senhora, é sonho de todo mundo ter um espaço daquele. E esses dias eu lembrando, eu falei, cara, por que a gente não coloca em primeiro lugar um sentimento de querer ajudar as pessoas, de querer beneficiar? Ajudar não é você sair fazendo as coisas de qualquer jeito, é você ter esse sentimento, você ter essa gratidão em falar assim, Deus, eu quero beneficiar as pessoas com minha sabedoria através do Senhor, eu quero beneficiar as pessoas através do meu trabalho, sei lá, seja um moto Uber, seja uma empresa de cosmético. Você tem que entender que as coisas só vêm quando você começa a se doar, porque as pessoas começam a sentir a sua energia, começam a sentir que você é realmente verdadeiro naquilo que você faz. E quando eu entrego a chave, foi assim, um turbilhão de emoções, aquilo ali me marcou bastante. Eu estava lendo esses dias o livro e me veio isso na minha cabeça. E eu também fazia isso tanto para a academia, fazia isso para as apostas, e a gente esquece, porque aquilo que aconteceu, você não traz mais aquele sentimento bom. Naturalmente, a gente sempre traz o sentimento de raiva, de revolta, de mágoa, de chateação, e isso aí a gente tem um hábito de fazer com que ela vire uma bola de neve e a gente não esquece mais. Então, vamos treinar nessa gratidão, vamos treinar a se doar de forma, de forma direta e indireta para as pessoas através do seu trabalho. Então esse sentimento, quando você realmente sente ele de verdade, você se entrega por completo e conversa com Deus. Deus, o Senhor é meu Pai, o que eu posso fazer para estar beneficiando as pessoas através do meu trabalho? Nem que seja vender água, nem que seja tomar de conta de uma academia, sei lá, uma pessoa que é tatuadora, uma pessoa que trabalha no supermercado. Você tem que entender que o seu trabalho é importante na vida dessas pessoas. Então fica essa dica para vocês. Quem gostou, curte e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos para cima. André Monteiro e Maria das Graças, mente e corpo conectada com o todo. Bora lá!